Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um episódio do Masters of Marketing, essa edição especial que a gente está fazendo aqui, conversando com líderes de marketing que estiveram em Cannes. A gente já conversou com CMOs, a gente já conversou com heads de integração, a gente já conversou com quem ganhou o GP. E agora a gente vai conversar com quem esteve lá dentro do júri. Tem aqui duas pessoas super especiais. Obrigado vocês dois estarem aqui. Eu vou deixar vocês se apresentarem porque eu não sou muito bom de ler a cola que me dão, tá? Então, Cissa, vá você primeiro e responda. Foi bom para você a primeira vez como jurada? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Eu sou a Cecília Preto Alexandre, todo mundo me chama de Cissa, e eu trabalho no grupo Heineken, né? Estou à frente de todas as marcas mainstream e economy aqui no Brasil. A experiência foi incrível, né? Foi... Quando eu cheguei, engraçado que eu entrei com o pé direito, porque eu fiquei super feliz. E no último momento, quando a gente chega no Grand Prix, que eles trazem uma garrafa de champanhe para a gente celebrar, eu me emocionei. Me emocionei porque foi um processo muito bom, muito gostoso, intenso, de horas e horas, começando 8 da manhã e terminando meia-noite, meia-noite e meia, comendo pizza na sala, mas aprendendo muito, tendo muitas trocas. Você vai com um olhar e você abre, amplia. Então, eu sinto que eu que sou uma pessoa que acredito muito no poder da criatividade para gerar resultados de negócio, voltei com a certeza de ainda mais e que existem outros caminhos para a gente trazer ainda mais resultado. Então, foi uma experiência maravilhosa. Maravilha. E você, grande Ian? Ian ou Ian? Ambos funcionam. Pode chamar de qualquer Sim. jeito que você olha. Exatamente isso. Maravilha. Nosso trabalho é sempre abrir para significados, né? Fechar. Boa. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e para essa troca. Eu estou bem ansioso por ela. Meu nome é Ian Black. Eu estou à frente da New Vegas, que é a agência que eu fundei em 2011 e na qual a gente já atendeu bastantes clientes, como Disney, como General Electric, como L'Occitane, como o Grupo Heineken também. E o nosso trabalho é uma agência, mas o nosso trabalho é desenvolver projetos sob medida para os nossos clientes e que principalmente foquem numa perspectiva de como as pessoas se relacionam com a marca, porque a realidade dela está nesse lugar. E como a marca se percebe nisso e como ela pode influenciar. E isso foi uma das razões que me qualificaram para estar no júri de PR. Muito legal. O júri de PR já acontece desde 2009 e esse ano aí ele teve, enfim, uma série de desafios e acredito que a gente fez um bom trabalho, a gente vai falar ao longo disso. Maravilha. Me conta uma coisa, Ian. Quem foi presidente do júri de PR? Sim, a presidente foi a Kat Thomas, Legal. que é uma mulher australiana que mora no Reino Unido e ela é presidente de uma empresa, né, que chama One Green Bean, que é uma agência de PR que hoje pertence ao grupo Havas. Maravilha. E me conta uma coisa, qual foi o case dentro das discussões que vocês tiveram que gerou foi aquele case que todo mundo falou assim, nossa, esse case é maravilhoso. E eu também vou te perguntar, um pouquinho mais na frente, aquele case que gerou aquela disrupção, aquela discussão, né? Porque sempre tem, né, dentro de algum júri, um case que todo mundo ama e aqueles cases que geram um pouquinho mais de discussão. Ótimo. Eu acredito que tem o consenso do júri, né? E eu acho que é legal ter o consenso do júri, porque você também se percebe como parte de um todo e de uma autoridade. E existe o Grand Prix, né? Que foi para Specsavers, que é uma loja, né? Uma farmácia no Reino Unido que eles vendem teste de auditivo. Parece uma coisa super simples, mas o processo para que isso acontecesse foi muito interessante, né? Eles pegaram uma música que é muito famosa, né? Never Gonna Give You Up, e do Rick Astley. Entenderam que ela é uma música, por ser famosa, que as pessoas cantam e cantam muito errado, né? Assim como nós cantamos várias outras músicas erradas, muitas do Djavan, por exemplo.
E eles faziam o mesmo com essa música. Então eles pegaram e convidaram o próprio Rick Astley para que ele pudesse regravar essa música com vários dos erros que as pessoas mais cometem. E veicularam isso no rádio. E essa veiculação gerou uma conversa, uma reverberação na qual as pessoas passaram a se questionar se elas estavam de fato com algum problema auditivo, e isso drivou uma quantidade significativa de pesquisas e, consequentemente, de testes realizados. E esse foi eleito o Grand Prix. Então, falo isso para colocar qual que foi o consenso do júri. Ao longo do processo, a gente tem alguns trabalhos que agradaram mais uns e outros. Acredito que o case da UMAP, né, da Vogue de 70 anos, que é conhecido como o case deles, Regina, foi uma dessas... Não foi uma unanimidade, porque sempre tem alguém que gosta mais ou menos, mas é um case que já apareceu, né, no shortlist, no long list, depois no shortlist, muito bem classificado, que ele fez a sua trajetória ali vitoriosa, né, ganhando três merecidos leões, assim. Esse é um trabalho. E creio que os talvez tenham mais disputado a opinião das pessoas tenham sido cases de causa. E eu falo isso porque acho que a gente pode abordar isso mais à frente, mas cases de causa e cases mais comerciais, eles estão juntos, né, na disputa. Então, e deu para perceber, pelo menos no meu júri, que você tinha critérios e abordagens diferentes para fazer sobre um case de causa e um case mais comercial. E eu acho que isso foi interessantíssimo, e justamente nesses lugares é onde a gente tinha as maiores polêmicas. Maravilha. E você, Cissa? O presidente do teu júri foi o Anselmo. Foi o Deve Anselmo. ter sido masterclass, né? Que o Anselmo é sensacional. Não, foi suspeito. Maravilhoso. Assim, ele conduziu de forma brilhante, ele escutou muita gente e ele deu espaço para as discussões, né? E aí ele usava o voto dele, que era o casting vote, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas você tem que ter 75%, né, de votos positivos para você ganhar metal ou para você ir subindo. E quando não atinja muito próximo disso, tá logo ali na pinta, ele precisa entrar e votar. Então, ele falava, não, esse aqui a gente vai discutir então. Então, a gente abria para as discussões. Então, foi ótimo, foi muito bom estar com ele ali. Legal. E algum case que foi unanimidade, que você considera unanimidade, ou todos os cases tiveram seu grau de fricção ali, de discussão? Tem uns que tem mais, outros que tem menos, né? Eu acho que, assim, os mais unânimes foram aqueles que rapidamente, quando você vê, eles já eram prata, né? De bronze, eles subiram para prata muito rapidamente. As conversas e as discussões, elas começam mais quando sobe para ouro e depois é para o Grand Prix, né? E mesmo assim, alguns deles subiram de forma muito rápida, né? O caso até da Heineken, que era o Pub Museum, que é um case onde a Heineken conseguiu com que alguns bares, identificou que na Irlanda alguns pubs eles iriam fechar porque não tinha como se manter, que não tinha mais tanta clientela, e existe uma lei que quando os museus não têm as taxas, não são taxados, então se são bares tão antigos e que tem uma história por trás, a Heineken trouxe através da inteligência artificial e colocou as verdades e os momentos que aconteceram ali e transformando no museu. Então, reduziu as taxas. Então, isso foi algo que naturalmente subiu. Mas o Grand Prix foi um case que no nosso foi The First Edible Mascot. E até quando você falou sobre causa, me veio à mente... É justamente o contrário. É um case de humor, de leveza, do novo jeito de fazer o marketing, que a gente olha ali que ele é menos craft, ele é muito mais quase que natural. E ele demorou muito para a gente escolhê-lo, né? A gente, ali sobre esse, a gente ficou cerca de 1 hora de discussão. E era uma das pessoas que estava questionando um pouco. Mas depois, quando você olha aqui, a gente estava falando de Brand Experience and Activation, que você tinha um briefing muito claro para mudar uma ocasião de consumo e que, no fundo, era quase como se fosse um sampling, e eles conseguiram transformar isso numa super ativação com resultados incríveis, engajando, trazendo com que as pessoas falassem e usando o humor, porque o humor é uma forma maravilhosa da gente comunicar.
E até, inclusive, Cannes agora teve que colocar uma categoria chamada humor, porque as marcas esqueceram um pouco da potência do humor. Então, foi uma mensagem que a gente quis passar, escolhendo ele como Grand Prix. Mas teve muita conversa em cima. Muita conversa, porque todo Grand Prix você escolhe e você sabe que está passando uma mensagem por trás. Então, é uma grande responsabilidade. E uma coisa muito interessante que eu percebi nos seus posts, quando você estava no júri, todo mundo acha que esse lugar é um lugar de muito glamour. Não, zero. Né? E ele é um lugar de talvez muito mais trabalho do que qualquer outro lugar dentro do festival. Tenho muitos amigos ao longo da jornada, muitos membros da MMA que já participaram de júri, e a gente nunca teve a oportunidade de gravar. Essa é a primeira conversa que a gente grava com jurados sobre prêmio. Então, eu achei interessante a gente gravar, porque a gente já teve gente aqui falando sobre a visão deles do lado de fora, né? Dentro do palé, olhando as peças e tal, mas eu acho que um festival que premia, né, a inteligência por detrás de construir o case que vai ser premiado, talvez esteja muito mais dentro da sala do que fora dela. Né? Então eu queria te provocar um pouquinho nessa falta de glamour, né? Quais são os aprendizados como guardiã de tantas marcas que você tem? Quais foram os aprendizados que você está levando para a tua equipe? Eu acho que tem vários, né? Primeiro, resiliência, né? Porque a gente começa 2 meses antes. Antes de chegar lá, a gente já jogou quase 600 cases. No meu caso específico, online sozinho, chegar lá, a gente repassou os 296 cases, a gente conversou. Então, realmente, é pizza na sala, zero glamour, mas muito aprendizado. E um dos grandes aprendizados que eu tenho, que eu olhei assim no que a gente viu, que é o que eu sempre venho falando, mas que se concretizou ali, sabe? Foi-se a época onde, esse case é só para Cannes, ou eu vou fazer isso aqui num espaço pequeno, numa cidade, e aí eu vou colocar no ar e vai ser... Não existe mais isso. Então, assim, é consistência, buscar consistência, tem que estar associado à estratégia, tem que ser realmente único, diferenciador, mas principalmente tem que ter resultado. Porque a forma como a gente pontua, ele é 20% para a ideia, 20% para o insight, 30% para a execução e 30% para o resultado. Então, é uma forma de estimular que a gente tenha resultado. E o que eu disse para o meu time quando eu voltei é que todas as vezes que eu vi os resultados só falando número de impressão, eu falava, desculpa, não, é além. Um KPI de negócio não pode ser número de impressão. Então, e isso também foi algo que eu trouxe para a sala, porque era somente eu e mais uma pessoa de anunciante, os outros todos criativos. E eu trouxe, falei, gente, não, precisa trazer resultado. Então, isso foi algo que eu sinto que eu aportei ali dentro nas discussões, muito fortemente, e que eu reforcei voltando para o meu time. Legal. Então, assim, isso no dia a dia, o quanto que é importante. Legal. Uau, que ótima resposta. Acho que é um tema muito, muito bom, assim. Não, quero também falar um pouco da questão do glamour, né? Eu acho que quando vou falar muito rápido, a questão do glamour, ela é complexa e ela vai muito além da experiência ali do julgamento em si, né? E o julgamento em si é isso, assim, é o arregaçar as mangas e é o trabalho durante 3 dias, mais de 12 horas, intenso, intelectual, física e emocionalmente. Né? Precisa de lá destruído, ao mesmo tempo muito energizado depois. Eu costumo falar que eu fiz o melhor curso da minha vida, né? Ou pelo menos dos últimos tempos. Super. Porém, acho que depois desse período mais intenso e antes, inclusive no Brasil, e também teve todas as questões das horas, quantas horas eu acordei às 4 da manhã para poder dar tempo de fazer tudo e julgar os cases. Mas também uma coisa que eu acho muito bonita dessa questão de ser jurado, eu também percebi uma importância que as pessoas dão para isso. E essa importância dada na deferência, que quase que eu me sentia quase como se tivesse ganhado um título de Sir. E as pessoas entravam, não, o Ian agora é jurado.
Eu falei assim, pá, obrigado. E daí as pessoas falam assim, nossa, que massa, o cara é jurado de Cannes. Então, e eu acho isso legal, menos como um badge narcisista, mas é no sentido de você perceber a responsa. É do tipo assim, você foi escolhido para, com um grupo seletíssimo de pessoas, afirmar para o mundo qual é a referência da excelência do trabalho que o mercado que você trabalha fazendo. Esse é o lugar, né? E você tem que assumir isso e ir para o trabalho. E acho que quando a Cissa fala muito bem a questão do resultado, ela é importantíssima. Ela é o que, no final das contas, eu acho que é muito bom que a gente se mantenha, que o festival esteja orientando quase que uma radicalização nesse sentido, porque o trabalho é sobre isso. E é muito importante, porque quando talvez não houvesse tanta cobrança nesse sentido, você vai percebendo que ele cria um contexto para que os trabalhos que apareçam no festival sejam fantasmas, por exemplo. Né? Assim como eu ainda acho que tem uma questão de causa para afinar. Né? Porque muitas vezes acontece de marcas fazerem trabalhos que associam uma causa que vai provocar uma emoção, que vai ser muito legal, mas que não necessariamente está no core da marca. Né? Ou que você vai trabalhar só para uma ONG para poder ter essa chance, e depois que você ganhou o leão ou não ganhou, tá tudo bem, você deixa de lado e vai embora. Tem piadas interessantes sobre isso. Mas o fato de olhar e dar o peso para o resultado é o que fazia muitas vezes as discussões ficarem interessantíssimas. Eu acredito que essas discussões foram interessantes, enriquecedoras, profundas e muitas vezes acirradas. Isso acontecia no campo do resultado. E eu acho isso, como uma pessoa do mercado, sim, essencial para passar essa mensagem e, consequentemente, orientar as relações entre agências e anunciantes, mas também para a gente recuperar, ou pelo menos desenvolver a nossa consciência de instituição educadora das gerações que estão vindo. Não só nas agências, mas nos anunciantes também. Isso é uma coisa muito interessante, porque nas conversas que a gente teve em outros episódios aqui, a gente percebeu muita gente falando assim, não, os juízes foram mais duros esse ano com causas, né? Os juízes estavam muito mais focados em criatividade efetiva e impacto de negócios. E bom, agora que a gente tem duas pessoas que participaram do júri aqui, né, fica a pergunta, né? Foram mais duros mesmo? Entrando um pouquinho no tema de causas que você estava mencionando. Eu acho que Cannes meio que se modernizou, talvez, será que é essa palavra? Olha. Ou se fez um ressignificado do que é entregar aquele prêmio, né? Porque a gente viu no passado muitos cases, fantasmas, né? Como nome técnico, né? Fantasmas sendo premiados e tal. Mas esse ano, a impressão que eu tenho de todo mundo que eu tenho falado, pelo menos, é de que não foi bem assim que a banda tocou, né? E isso provavelmente deve ter dado mais trabalho para vocês que estavam lá dentro, não é isso? Bem, na realidade, eu acho que é uma questão de respeito e credibilidade, né? Se a gente está querendo e entende que a criatividade, ela é geradora de negócio, ela impulsiona o negócio, você precisa trazer o resultado. E a instituição Cannes Lions, eles têm, todos os reports que estão saindo agora, eles estão trazendo cada vez mais dados sobre a eficiência da criatividade. Então, eles têm que cobrar isso também da gente, né? De que esteja julgando ali. E é importante, até porque existe um movimento de que uma das palestras que eu assisti de um publicitário que acho que fazia 20 anos que ele ia para Cannes e perguntaram o que você sentiu de diferente agora, né? Nos últimos 5, 10 anos. Ele falou a presença de anunciantes. Os anunciantes estarem lá muda um pouco o tom. Eu acho que talvez a gente possa segurar um pouco a criatividade, que talvez podia até ir além, mas a criatividade ela tem que servir ao negócio. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes aqui, mas é que, no fundo,
É isso. Então, acho que a presença cada vez mais dos anunciantes fez com que Cannes começasse a olhar e começasse a mostrar mais resultados de negócio efetivo, mostrando o quanto que era importante, potencializando, e acho que a gente sobe a barra de todo o nosso mercado, né? E a gente, por outro lado, como anunciante, é muito importante estar lá, porque a gente, às vezes, é muito roda presa. A gente é muito roda presa. Então, você precisa ver que, sim, aquela ideia que dá frio na barriga, aquela ideia que é difícil, é aquela, sim, que vai conseguir. Porque o caminho mais fácil não vai fazer com que você salte. Então, é muito interessante essa dualidade. É muito interessante também, antes de passar a palavra, Ian, a gente falou em múltiplos episódios aqui sobre a palavra coragem, né? Então, teve inclusive, estou dando crédito para ele, o Gui Martins, da Diageo, ele teve aqui, a gente tinha marcado, na verdade, esse episódio antes dele ganhar o GP, e ele falou assim, cara, briefing corajoso tem resultado corajoso, é simples assim. Né? Então é engraçado que as coisas no final do dia, né, pessoas que não se falaram, talvez, não conversaram sobre isso, mas a gente dentro aqui dos episódios vai encaixando tudo como se vocês tivessem se falado, entendeu? Muito louco, mas desculpa, Ian. Não, perfeito, é bom que você fez esse ponto, porque é legal, eu acho que o que mais me fascina é o contexto, né, para entender aonde a gente está e como que a gente chegou. E primeiro, que legal que a gente consegue perceber que a gente está num momento diferente de Cannes, né? E eu acho que esse legal quando você fala da modernização, ele acho que faz bastante sentido. Antes, há muito pouco tempo, se falava que o South by Southwest era o evento dos jovens e Cannes era o evento dos tiozinhos. É essa a palavra. Que só de criativo e que só criativo se importa. E que era uma época isso, né? Que a própria profissão do publicitário, ela tinha caído em descrédito e escárnio público. Acredito que houve um movimento que seja do próprio contexto da comunicação, e o que eu quero dizer é diferente de mais de 20 anos atrás, quando a marca não tinha, assim, você tinha os meios muito claros. E hoje, quando a gente está falando de digital, e digital ele é uma camada de realidade, né? Isso fez com que a marca entendesse, que a realidade dela está para além do que ela comunica, está na experiência das pessoas, como as pessoas vivem isso. E ela é fragmentada, mas ao mesmo tempo o quanto as próprias pessoas representam meios de comunicação. Então é uma disputa geral para que transborda os limites das categorias por atenção. E como que você vai chegar no lugar para gerar atenção? Numa época em que a tia do Zap vai ter muito mais audiência que muita marca. E então você tem então são tempos. Não é nem que a coragem, né, ela tem que ser celebrada. Ela é essencial. Né? O briefing corajoso, sim, porque o momento que a gente vive, o presente, ele demanda coragem. Como parte da nossa natureza. Né? E acho que esse é o lugar. E eu acho que tá lá e vendo essas coisas. E ao mesmo tempo importante que a gente também não romantize, né, essa coragem, porque a coragem é um risco. Eu falo isso porque ao mesmo tempo que tem muitas marcas que ganharam muitos prêmios, às vezes as marcas não ganham. E tá tudo certo. Porque faz parte do processo. E aí é importante da gente também tá evoluído o suficiente para entender que o fracasso é uma unidade de aprendizado. E que você vai acrescentar isso e vai melhorar. Porque muitas vezes só a qualidade e a coragem não vão adiantar, porque Cannes também é loteria. De contextos, de você ter uma ideia muito boa e quando você chegou lá tinha outra muito parecida com a sua e ela vai perder a validade, ou que no dia anterior, horas antes, na verdade, as pessoas escolheram mais cases ali e que aquele que você achava que era muito bom ficou para trás. Então isso também acontece.
né? E tem coisas que a gente não tem como controlar. Então também tem esse fator. E ao mesmo tempo, e esse vai ser o último ponto, mas que a gente falou de causas, acho que a primeira coisa que eu escrevi quando eu saí era: causa é o jeito mais fácil de ganhar, mas também é o jeito mais fácil de perder. Porque ele mexe com muita emoção. E na hora da emoção, muitas vezes o teu critério dá uma baixada. Mas ele divide muita opinião. E muitas vezes nessa divisão de opiniões vem considerações muito pragmáticas, e daí a chance dele cair é muito, muito grande. É muito legal. Assim, é muito bom ver, Cissa, que o poder voltou para a mão do brand marketeer, né? Do anunciante, porque a gente tinha uma tese ali em 2013, 2014, de que a gente ia colocar no centro da conversa, dentro da nossa comunidade, né, que naquele então era Mobile Marketing Association, e hoje não tem mais nada de mobile, focada 100% em marketing. A gente ia colocar no centro dessa conversa o anunciante. O rei e a rainha da conversa era o anunciante, né? Por quê? Porque ele tinha um problema, né? Ele tinha o dinheiro para resolver o problema, né? E ele ia ser bem recompensado por resolver esse problema, né? E a gente, como ecossistema, né? EdTech, Martech, agências, a gente tinha que ajudar o anunciante a resolver o problema. Então, putz, a gente vê aí, talvez 10 anos depois, um festival do porte de Cannes, que tem aí quantas inscrições? Mais de 20 mil inscrições? Nossa, 28 mil inscrições. 20 mil inscrições? 28 mil. 28 mil inscrições, ou seja, pegando isso e implementando isso de forma potente, né? Tanto que você, CMO, diretora de marca, olhou e falou assim, puta, eu percebi isso. E outras pessoas que passaram aqui também perceberam isso. Então, parece que foi uma coisa que não teve como discutir. É real. Eu acho que o mundo hoje é assim, né? A gente se fala, como a gente tem cada vez mais métricas para tudo, né? Em tudo que a gente faz, e no universo digital, onde a gente consegue ter mais métricas, também subiu a barra para a gente olhar os resultados. Sim. Né? O que está movendo? Porque criatividade, eu acredito que só faz sentido se resolver o meu problema. Ou se, na realidade, ela está construindo mais para a marca, para algum KPI de construção de marca, que está certíssimo. Sim. Que isso também é um problema, né? Então, mas algum ponteiro tem que mover. Então, assim, quando eu não sei se eu concordo tanto quanto o poder voltou para o brand marketing. Eu acho que todo mundo entendeu um pouco, sabe? Sim. A regra do jogo. Agora é muito claro. Né, assim, não adianta fazer por fazer. Tem que fazer e ter resultado. E uma das coisas que eu acho que tem muitas... Ficar no shortlist já é demais. Sim. Porque são só 3% de tudo que foi inscrito foi premiado. Não chega nem a 3%. Então, você chegar no shortlist, comemore, celebre. E se não ganhou, não é porque o trabalho era ruim, é porque talvez tivessem outros melhores. E eu entendo que tem ali, a gente fica frustrado, poxa, queria ter um bronze, poxa, queria ter um prata. Porque... Olhando hoje, eu falo, nossa, só de passar por essa seleção, né? Na minha categoria foram mais de 2.700 cases inscritos. Então, e a gente chegou lá para falar de 296. Então, assim, não é que os trabalhos eram ruins, é que outros foram melhores. Então, agora o nosso exercício, né? O Anselmo usa muito essa expressão, já tinha escutado, que agora é Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Fechou a lojinha, Day One. Pega tudo, olha, estuda, tá saindo um monte de reporte. Tô falando aqui com você, devem ter outros lugares que as pessoas estejam falando, devem estar mostrando os cases. Sim. E vasculha o que não é o óbvio, não o que todo mundo tá falando. Quais são aqueles outros que ganharam, aquele que ficou em ouro, por que não foi? Estuda um pouco. E vem no que eu acredito que é uma forma de você ampliar seu repertório, né? Porque essa é a grande beleza. Estar lá avaliando os cases, para mim, foi uma beleza de ampliar meu repertório e ver outras soluções. E soluções que a gente quase colocou no ar, quase que a gente colocou como bronze, não subimos para mental, não vou falar qual é a marca, mas porque tinha um erro, que utilizava uma determinada língua, tinha um erro, que uma pessoa que era da sala, porque estávamos num grupo completamente diverso, apontou e falou, olha, isso está errado.
Isso não se escreve dessa forma. E aí o case caiu. Então, assim, verdade, como sempre, né, que eu sempre falo 3 vezes, verdade, velocidade e vivência. Então, a verdade tem que ser sempre que existe. Mas é algo que todo mundo tá entendendo como funciona. Maravilha. Bom, a gente vai caminhando aqui para o nosso final. E eu queria fazer 2 perguntas para vocês, né? Se vocês pensarem em uma palavra que significaria a participação de vocês em Cannes esse ano, qual seria essa palavra? E aí uma pergunta, obviamente, para os 2. Vocês voltariam? E se vocês voltassem para ser jurados, o que vocês fariam de diferente? Uma dica para quem vai ser jurado um dia. Posso começar? Por favor. Gratidão, a palavra. Eu chorei de emoção de ter participado. Eu entrei agradecendo e chorei de emoção. Então, eu sou muito grata. Foi, como nem se disse, um curso em 3 dias maravilhosos. Exatamente. A dica é se organize, porque é trabalho pra caramba. Assim, ninguém conta direito pra gente, mas quando você chega lá na primeira fase, são 100 cases até o dia tal, mas daí começa a subir muito mais cases. Eu tinha 280 na primeira fase. Aí corta. Agora vai vir menos, né? Pra minha segunda fase. Antes, não, 296. E que hora você faz isso com a vida, agenda lotada que a gente tá? De noite. Então, assim, se organize, mas vale a pena. Se me chamarem de novo, eu vou com o maior prazer. Vou comer, já sei até qual a pizza que eu quero comer. Eu acho que é demais. Como é que é? Vivência, velocidade? Verdade, velocidade e vivência. Os 3 vezes que eu falo. Boa, Cissa, obrigado. Uau. Eu poderia fazer das palavras da Cissa minha, porque gratidão, de fato, é uma coisa, é uma verdade. Porque desde o momento em que você é escolhido, né, e recebe essa missão, muitas coisas boas acontecem. E essas coisas, elas estão sempre nesse campo do desenvolvimento. Sempre está recebendo, né? Olha os cases e aprende, conhece outros jurados, se envolve mais, e isso automaticamente já vai qualificando a tua visão, sofisticando a tua visão para várias outras coisas. Então, o teu trabalho já vai começar a ver diferente, ele te move, né? Esse processo move como pouca coisa nos move como profissionais. E, então, quando acontece isso nos proporciona, isso é prosperidade, então a gente agradece prosperidade. E eu também participaria. É muito interessante, né, que você falou que, terminou e chorou e celebrou. Eu sou uma pessoa introvertida, então quando acabou, eu só falei assim, meu Deus, pessoas, eu só preciso ir embora. Silêncio. Do meu quarto, do meu hotel. Eu quero o meu silêncio. Eu fui beber com todos os jurados, tá? Então, é mais divertido. Eu no outro dia, eu acordei, no outro dia, eu desci pro meu café da manhã, daí abri meu WhatsApp e eu escrevi uma mensagem para cada um deles. Sabe aquela coisa de filme quando você vai passando para as pessoas? Sim. E você faz aquela contextualização bem Pedro Bial. E daí eu fiz uma para cada um, de fato, muito sincero, como uma forma de lembrar e de honrá-los como meus parceiros. E depois daí eu falei assim, não, hoje eu consigo me dedicar às celebrações. Então isso foi de fato muito bom, assim. E eu espero que tenha outras possibilidades, e outras possibilidades chegam. Então tem outros bons júris aqui. Eu acho que isso acrescenta outros júris que vão acontecer. Maravilha, Cissa, Ian, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada tempo no final do dia é o nosso maior ativo, né? É muito importante a gente construir essas conversas para impactar a nossa comunidade. E sendo como a primeira conversa com jurados, me deu uma outra ideia que provavelmente a gente vai fazer para o nosso prêmio, para os Smarts, né? Você já foi jurado dos Smarts, você vai ser jurado dos Smarts esse ano. Não é um Cannes, mas é uma coisa, né, cheirosinho, ok. A gente está melhorando cada dia que passa. Não tem 28 mil,
Que bom. Não tem 28 mil casos, mas a gente já vai passar de 1.000 esse ano, então tá no caminho certo, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês. E turma, é isso, mais um episódio. Se liguem porque a gente vai tentar achar mais 2 jurados para a gente ter pelo menos 4 jurados em 2 conversas aqui no Masters of Marketing. Aquele abraço.